nome é Nathalie. Esse é um trabalho de Química Analítica Avançada do programa PPG-QB. E hoje vamos falar sobre o efeito do pH na solubilidade dos sais. Vamos lá? Antes de começar, vamos falar de segurança. Vamos aprender sobre o sulfato de cálcio. Olá! Qual é o efeito do pH na solubilidade do sulfato de cálcio, hein? Mas antes, vamos conhecer esse sal. Ele é representado quimicamente pela fórmula CaSO4. O sulfato de cálcio é um sal inorgânico. Seu KPS é 2,4 vezes 10 a menos 5. Na nossa vida encontramos no giz de cera, no gesso e entre outras coisas que temos na nossa vida cotidiana. Nesse experimento vamos dividir em duas partes. A primeira parte vai ser a dissolução desse sal em várias concentrações de ácido clorídrico e na segunda, a formação e dissolução do precipitado. Na parte 1, você vai precisar de uma balança, pipeta de 10 ml, proveta de 10 ml, bastão de vidro, pH-metro, pera, espátula, fita de pH, liquidificador, repolho roxo, coador e becker de 50. No HCl vamos ter várias diluições, essas foram as propostas no experimento. Também vamos precisar de água destilada e sulfato de cálcio. Para fazer o extrato de repolho roxo é muito fácil. É só bater com água no liquidificador. Depois que ele bater, você vai coar e transferir para a garrafa. Primeiro eu vou pesar 0,2 gramas do sulfato de cálcio. Eu vou pesar no becker mesmo, porque eu só quero demonstrar a solubilidade, não precisa de uma precisão muito grande, apesar que eu estou usando uma balança precisa. Só para a gente fazer mesmo a demonstração da solubilidade em diferentes pH, certo? Eu vou fazer a pesagem no próprio becker para não ter tanta perda do vidro de relógio para a transferência para o becker. Aí aqui eu vou parar. Vai fazer as diluições. Eu vou usar 20 ml de cada solução, né? Primeiro 20 ml de água, depois 20 ml de ácido clorídrico a 0,075, depois a 0,11, depois a 0,49, depois de 1 para 3, 4 molar e 6 molar comercial, né? A gente vai discutir também sobre isso. Então vamos lá. Vou pegar aqui 20 ml com auxílio da proveta. Estou aqui com a proveta de 10 ml. Então bora lá. Primeiro eu vou adicionar, depois eu vou homogeneizar. E no final eu vou medir o pH, certo? Bora lá. Ok, 20 ml. E agora eu vou repetir para todos. Agora eu vou aproximar a câmera para vocês olharem a diferença de solubilidade, tá bom? Então, agora eu estou verificando o pH depois da adição do sulfato de cálcio, tá bom? Observe que à medida que eu vou diminuindo o pH, a gente percebe que a solução vai ficando menos turva, com menos corpo de fundo, ou seja, a solubilidade aumentou. Eu coloquei assim, para olhar o corpo de fundo,
E você consegue perceber que à medida que a gente vai avançando e o pH vai diminuindo, a gente vai vendo menos corpo de fundo, uma solução menos turva, o que indica que a solubilidade na presença de H+ em meio ácido, quanto mais o meio estava ácido, mais ele solubilizava. Então, eu também utilizei as fitas de pH que você consegue ver que não dá para ver, dá para ver uma diferença de coloração, mas não dá para ter a precisão de um pH-metro. Também utilizei o extrato do repolho roxo, que é um indicador natural, né? Eu estava adicionando mais algumas gotas aí e você percebe que tem uma diferença no pH, né? Pela coloração, pela intensidade da cor. Mas mesmo assim a gente não ia ter como ter essa precisão que o pH-metro nos dá. Então, vamos agora discutir os resultados. Na primeira parte do experimento, a gente trabalhou a solubilização do sulfato de cálcio em diversas concentrações de ácido clorídrico. Para entender melhor, vamos ver como é que funciona essa solubilidade. Aumentou, diminuiu? Então, primeiro vamos com os dados aqui. O bisulfato, que é o ácido formado no meio, qual é o seu Ka? O primeiro pH encontrado, né, a gente vai usar como exemplo. O KPS do sulfato de cálcio, que a gente tem aqui o valor, 2,4 vezes 10 a menos 5. E todas as reações que estão relacionadas com esse processo, né? Então, a primeira reação vai ser o ácido clorídrico com o sulfato de cálcio, formando o cloreto de cálcio e ácido sulfúrico. Também vamos ter a dissociação do sal, né? A gente vai ter aqui o sulfato de cálcio se dissociando. Também teremos a altionização da água, que está presente no meio. A dissociação do próprio ácido clorídrico adicionado. E o ácido do meio, né? Que os íons sulfatos, ele vai reagir com H+ do meio, formando o bisulfato, que é esse daqui, que vai ser o ácido do meio, reacional, ok? Então, para começar, vamos fazer logo o balanço de carga dessas reações e chegamos a esse resultado, né? Onde as cargas positivas se igualam às cargas negativas. Fazendo o balanço de massa, a gente vai encontrar que a solubilidade ela vai ser igual à concentração de cálcio, né? Conseguem ver que o cálcio, na forma iônica, ele só participa apenas dessa reação. Também temos que a solubilidade é a concentração do íon sulfato, certo? Mais a concentração de bisulfato. Por quê? Se a gente não tivesse considerando a altionização da água, a gente não precisaria considerar a concentração do bisulfato, mas a gente está considerando. Então, por isso que a solubilidade também está relacionada com isso. Vamos relembrar também que, como a gente está no meio ácido, a concentração de H+ é extremamente maior do que o H-. Então, aqui nesse balanço de carga, a gente poderia também aqui, ó, cortar o H-, desconsiderar a sua concentração, porque é muito pequena. Quando eu vou reescrever o balanço de carga, em posse dessas informações, eu vou ter a seguinte equação, não é verdade? O H+ vai passar aqui, ó, subtraindo, e a gente vai ter essa expressão. Também podemos igualar as solubilidades. A gente pode igualar elas, né? Porque aqui, se S é igual à concentração de cálcio e também S é igual à concentração de sulfato mais a concentração de bisulfato, eu posso encontrar essa expressão. Você pode perceber que a formação do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido poliprótico, que possui 2 hidrogênios ionizáveis. E aí ocorre a primeira desprotonação, esse primeiro Ka é muito alto, onde vai ocorrer a formação do bisulfato. E esse bisulfato, ele é o que vai ficar no meio, é o ácido do meio dessa reação que a gente está aqui trabalhando hoje. Em posse dessa expressão, né, que a gente encontrou, do Ka e do KPS, a gente vai fazer a primeira relação.
Primeiro a gente vai substituir a equação 1 e 2 na 3, certo? Ou seja, tenho aqui ó, a equação 3, né? O Ka ficou. No lugar do sulfato que tem aqui, eu substituí, né? Quando eu coloco aqui ó, o sulfato, e o cálcio vai passar o quê? Dividindo. Então, eu substituí aqui. E depois aqui, ó, eu fiz a substituição já nessa segunda equação, ó. O Ka veio aqui para baixo. Você não quer, a gente não quis aqui substituir e o Ka aqui veio para baixo. Então, aqui eu fui mexendo na reação, desculpa, na equação, para tentar simplificar e chegar em uma equação mais simplificada, né? Fazendo o jogo de sinais, isolando as partes que está em comum, colocando em evidência. E aí a gente chegou em raiz de KPS, 1 mais H mais sobre o Ka. Então, quando eu aplico os dados aqui nessa equação, né, os dados que a gente tem aqui, ó, aqui são as equações e aqui são os dados. Quando eu aplico esses dados nessa aqui, que foi o que a gente chegou, eu vou ter a seguinte informação. Lembrando que quando o pH é 1,29, como a gente está considerando a concentração de H+, vai ser 10 elevado a menos 1,29. Após os cálculos, eu cheguei que a solubilidade é igual a 0,0112, que é maior do que o próprio KPS, comprovando que a solubilidade aumentou. E aí, o que foi que eu fiz? Eu calculei, usei essa expressão, para todos os valores de pH encontrado. E aí, eu cheguei aqui nesse gráfico, relacionando quanto menor o pH, né, os valores de pH, maior foi a solubilidade. Tanto eu estou comprovando com os cálculos, como a gente conseguiu visualizar bem no vídeo. Então, resumindo, o pH do meio, que nesse caso do nosso experimento foi o meio ácido, interferiu diretamente na solubilidade do sal. Na parte 2, você vai precisar de pipeta de 10 ml, bastão de vidro, pHmetro, pera, espátula, becker de 50 ml, também ácido clorídrico a 4 mol por litro, ácido sulfúrico 0,24 mol por litro e cloreto de cálcio. Nessa segunda parte, vamos formar o precipitado sulfato de cálcio que foi estudado, certo? Com ácido sulfúrico 0,24 mol por mol. E aí eu vou adicionar um pouquinho de cloreto de cálcio para formar o precipitado. Olha só. Cloreto de cálcio, vou até aí. Cloreto de cálcio na presença do... Vejam só. Viu como tá turvo? A presença do precipitado, sulfato de cálcio, que foi o que foi estudado agora. Então, a gente consegue ver aqui a formação do precipitado, certo? Ácido sulfúrico com cloreto de cálcio, formando sulfato de cálcio, certo? Agora, eu vou adicionar ácido clorídrico concentrado para fazer a solubilidade desse precipitado. Bora lá? Então, vou pegar uma parte do precipitado que foi formado, certo? Mais ou menos aqui 10 ml do becker. E vou adicionar 10 ml de ácido clorídrico com K3. Vamos ver o que vai acontecer. Tcharam! Olha só. A gente solubilizou o precipitado, tá vendo? Aquela solução turva ficou completamente incolor, tá vendo? Antes e depois. Ok? Vamos lá ver o pH do meio.
discutir os resultados agora? Vamos agora para a parte 2, que a gente formou o precipitado e depois a gente solubilizou. Então, como é feita a formação desse precipitado? Bem, a gente reagiu ácido sulfúrico 0,24 mol por litro com cloreto de cálcio. Quando fez isso, a gente formou o sulfato de cálcio. Vejam que no outro experimento eu fiz o inverso. E agora eu estou fazendo num outro sentido a reação. E a gente percebeu, né, que ficou turvo e que a gente formou o precipitado. Então, ao adicionarmos ácido clorídrico, o que a gente acontece? Se eu adiciono o produto, acontece o quê? Princípio de Le Chatelier. O equilíbrio vai ser deslocado para o outro lado. Então, a gente conseguiu perceber que o precipitado foi solubilizado pelo deslocamento do equilíbrio, né, com a relação do H+, que foi adicionado no meio, nesse caso. E o resultado que a gente encontrou foi que o pH no primeiro ponto, antes da adição do ácido clorídrico, era 0,46 e quando a gente adicionou, o pH 0,33. Com a diminuição do pH, nesse caso desse sal, a gente favoreceu a solubilidade. Obrigada! Espero que tenham gostado.